queridos, hoje a gente vai estudar sobre equações do primeiro grau, tá? As equações é um pouquinho parecido com aquelas expressões algébricas que a gente viu, onde a gente vai ter letras e números, só que a gente vai ter que descobrir o valor daquela letra ali em específico, tá? Por exemplo, essa balança aí, ela está representando uma equação, ok? Se ela está representando uma equação, vamos lá. Eu vou escrever o que eu tenho do lado de cá, tá? Então, eu tenho 2x, esse x e esse x. Então, eu boto aqui 2x mais 5, que é o que eu tenho do lado esquerdo. Esse aqui representa o meu sinal de igual, né? Porque é minha igualdade, porque a balança está equilibrada. E do outro lado eu tenho o 13, ok? Então, eu já montei a minha equação do primeiro grau, certo? É assim que a gente monta uma equação do primeiro grau usando a balança, tá? Com a balança, certo? A gente monta primeiro o lado esquerdo e depois monta do lado direito. É só a gente escrever o que está sendo representado. É só a gente escrever o que está sendo representado. Deixa eu apagar aqui. Na balança, ok? Definição. As equações do primeiro grau são sentenças matemáticas que estabelecem relações de igualdade entre termos conhecidos e desconhecidos. Os termos são o que está antes do sinal de igual, o que está depois são cada pedacinho da equação que a gente já vai ver o que é. Conhecidos são os números e desconhecidos são as letras, ok? Por exemplo, qual o número que é adicionado a 3 resulta 11? Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui? Qual é o número? O x representa um número, ok? Ou seja, x mais 3 igual a 11, né? Então, vamos lá. São sentenças matemáticas abertas que representam um sinal de igualdade, ou seja, sinal de igual, e um termo desconhecido chamado de variável ou incógnita. X, Y, ou pode ser qualquer letra. Normalmente se usa X, tá? Então, aqui a gente tem os exemplos lá da incógnita X e na incógnita Y, tá? Por que incógnita X e incógnita Y? Porque aqui eu tenho letra X e aqui eu tenho letra Y, ok? Levando em consideração o sinal de igualdade, podemos nomear os elementos envolvidos numa equação. Então, aqui, ó, eu tenho o que está antes do sinal de igual e depois do sinal de igual, a gente vai chamar isso de membro, tá? O que está antes do sinal de igual, a gente chama primeiro membro. É tudo isso aqui, ok? Então, isso aqui tudo é o primeiro membro, certo? E tudo depois do sinal de igual é o segundo membro, tá? Sempre assim, que tá antes do sinal de igual, o primeiro membro, depois do sinal de igual, o segundo membro. Equação do primeiro grau, uma incógnita. Por que uma incógnita? Tem equação do segundo grau, do primeiro grau, desculpa, com duas incógnitas, ou seja, duas letras ou uma letra, ok? Então, aqui em cima, a gente tem as equações com uma incógnita só, porque eu só tenho uma letra e aqui eu tenho duas, ó, x e y. Tá? Mas não se preocupa muito agora com essa com duas incógnitas, não. Para resolver uma equação, devemos isolar os elementos desconhecidos em um dos lados do sinal de igual e os valores constantes do outro. Constantes são os números. Nesta mudança de posição dos elementos deve ser feita de forma que a igualdade continue sendo verdadeira, como fizemos nos exemplos anteriores. Para compreender a resolução, falaremos do princípio aditivo. Vamos lá. A gente não vai aprender a resolver nesse momento, tá? A gente vai aprender quais são os membros da equação, os termos da equação e como a gente reconhece que é uma equação, tá? Então, aqui a gente tem, ó, botei alguns exemplos aqui. 4x mais x igual a 10. Primeiro, que está antes do sinal de igual, primeiro membro. Depois do sinal de igual, segundo membro. Ok? Mesma coisa aqui. Primeiro,
primeiro membro, segundo membro, tá? Só isso. Ó, ainda botei um exemplo aqui, ó. Tudo que tá antes do sinal de igual ao primeiro membro, tudo que tá depois do sinal de igual ao segundo membro. Os termos da equação é cada pedacinho, ó. 2x menos 8 é um termo, 3x é outro termo, menos 10 é outro termo, tá? Os termos da equação são separados por sinais. A cada sinal, temos um termo da equação. Como é que a gente sabe que é uma equação do primeiro grau ou não? Para ser equação do primeiro grau, ela tem que ter letra. Tem que ter letra. E sinal de igual. De igual. Tá? Então, tem que ter letra e sinal de igual. Então, aqui eu tenho letra. X, Y, Z. São letras diferentes? Sim, mas é uma equação do primeiro grau. Tem letra. Aqui não. Apesar de eu ter letra, eu não tenho sinal de igual. Isso aqui é um sinal de maior, tá? Então, eu não posso marcar. 4 mais x igual a 2. Tem letra e tem sinal de igual. Aqui, tem sinal de igual e tem letra. Então, também é uma equação do primeiro grau. Ok? Bom, a gente vai fazer os exercícios das páginas 114 até 116. De exercício mesmo, eu só tenho acho que 2 páginas aí, tá? O restante é explicação. Vou deixar uma folhinha para vocês também na plataforma, só para poder a gente reconhecer quais são os membros, o que é a equação do primeiro grau, tá? Só isso, só para a gente separar quem é membro, quem não é, beleza? Só isso aí, tá? Depois a gente vai ver mais aprofundado isso.